Olá, comunidade de Axé. Sou o Babalorixá Fábio de Odé, Babaloifá Coredi, Oluyi, Auicel Gundaqueté. Hoje eu vim aqui para poder tentar conversar com vocês, se vocês entendem realmente a importância de um Ojubó, ou por que um Ojubó, ou por que determinados elementos dentro de um Ojubó, ou um assentamento, um ibá, seja lá como as pessoas queiram se referir, até porque existem algumas diferenças, mas o nosso intuito nesse vídeo não é falar sobre as diferenças de nomenclatura, e sim a gente está explicando melhor sobre assentamento. Então, quando a gente se propõe a ter um assentamento, até mesmo falando de Umbanda, a gente está entendendo que existem algumas formas de algumas energias se manterem presentes na nossa vida. Quando a gente vai assentar um espírito, ou a gente vai construir um assentamento para um espírito, que eu acredito que assim fica melhor, nós estamos falando de colocar ali naquela massa, ou naquele ferro, ou colocar ali junto àquele assentamento, materiais energéticos que irão propiciar o trabalho daquele espírito. Então é por isso que se coloca algumas folhas, se coloca alguns animais torrados, se coloca sangue animal, se coloca sangue vegetal, se coloca elementos minerais, se coloca todo tipo de elemento, de areias, de sementes, de fava, de comida, todos os tipos, para que aquele assentamento esteja propício a servir de ferramenta para aquela espiritualidade que vai habitar naquele lugar. Então é comum você colocar no seu assentamento tudo que você acredita que vai servir como potencializador energético para aquele espírito poder trabalhar na sua vida. Porque o que as pessoas às vezes não compreendem, e a minha forma de acreditar, não de ditar uma verdade absoluta, mas eu acredito muito que o maior assentamento que existe é o próprio corpo. Então, o corpo, ele precisa ser preparado para aquele espírito habitar. O corpo precisa ser preparado para aquele espírito trabalhar. Então, tudo que um assentamento passa, geralmente o corpo também passa. Tudo que a gente coloca, às vezes, num assentamento, uma maior parte também é introduzida para esse corpo, ou através de incisões, ou através de alimento. Existem N formas e fundamentos que vão mudando de casa a casa, mas essas são formas de preparar o corpo para aquele novo ser habitar, aquele espírito habitar ali, aquele espírito conseguir promover ações ali. Seja ações energéticas, seja ações de intuição, seja ações na vida daquela pessoa em si como um todo. Mas é muito importante entender que o assentamento, ele vai criar um portal, ele vai criar um ponto de conexão, aonde ali você cria um corpo além do seu para responder energeticamente por tudo aquilo que é pedido ou tudo aquilo que é feito. Então você ter um assentamento é muito importante para que você tenha esse ponto de fixação de energia. E ali naquele ponto você vai conseguir trabalhar naquelas buscas que você quer espiritual. Então, não deixe de procurar uma pessoa do seu conhecimento, uma pessoa da sua confiança, para montar um assentamento para você de forma adequada. Que esse assentamento possa ter nele tudo o que precisa para que esse espírito possa te dar cada dia mais resultado na sua vida. Porque, de acordo com a preparação desse assentamento, vai sim influenciar nos tipos de trabalho que você vai fazer.
Se são trabalhos amorosos, se são trabalhos de caminho, se são trabalhos de justiça, tipos de trabalhos que você costuma fazer no seu dia a dia. Tudo isso, esse assentamento precisa entender. Tudo isso, essa espiritualidade contida ali precisa ter partículas energéticas daquilo para que aquilo em algum momento seja utilizado ou para você ou para alguém. Então para pensar nisso, de que o seu corpo é o primeiro assentamento, ele precisa ser bem preparado para o culto. O seu assentamento, ele precisa ter partículas energéticas para que possa corresponder a todos os tipos de buscas que você pode ter aqui na Terra. Você entendendo disso, você vai entender de como preparar bem um assentamento, como ter um bom assentamento e como fazer isso fluir na sua vida de forma gradativa e de uma forma boa. Então para pensar se o seu corpo foi preparado corretamente, se o seu assentamento tem energia e materiais o suficiente para tudo aquilo que você está pedindo acontecer. Se você já tem posse de todos esses conhecimentos, muito axé. Se você não tem, procure alguém que saiba lhe guiar nesse caminho corretamente para que você possa ter tudo de bom que a espiritualidade possa trazer para a sua vida. Tá bom? Axé Ledumare. Nosso corpo é o maior Ojibó que existe. Nosso corpo é o verdadeiro templo de orixá, divindades e entidades. Axé Ledumare.